Boa noite, gente. Vamos chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Oi, Márcia, querida! Coisa boa lhe ter por aqui, meu amor. Que honra. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estão me vendo direitinho? Ai, Márcia, que pena, meu bem. Tá tudo bacana hoje, com a conexão, que é nosso sofrimento, né, às vezes. Nossa Olga aí acabou de entrar, vou adicionar ela aqui. Vamos ver se ela consegue entrar. Olá! Ai, que coisa boa! Que Olá, saudade! calma aí, deixa eu Consegue mexer me nas ver coisas aqui. direitinho? Sim, Pera senhora. aí, eu tô arrumando. Ai, calma aí que eu apertei. A pessoa tá apertando os filtros, calma aí. Tu tá de filtro ou tu tá natural? Isso que eu quero Tô saber. natural, natural. Tô de filtro, não. Tá. Não, eu também não. Não, eu fui mexendo no negócio e apertei os filtros, tá? Acho que deu. Só quando a gente sai assim agoniado no trabalho, aí que tá com aquela cara de arrasado, aí ajeita de botar um filtro. Como diz uma amiga minha, eu Mas tô estamos com a de boa. maquiagem caída do dia inteiro. Essa sou eu. Não deu nem tempo de tomar banho. É sobre isso, mulher. Mesmo jeito por aqui. Não deu. Calma É aí. isso. Ah, e o óculos não dá porque o óculos fica refletindo a luz que eu botei aqui para não ficar escuro. Vamos sem Uhum. óculos, então. Tá me ouvindo direitinho, Olga? Sim, te vejo bem. Uhum. Tu também me vê? Tudo legal. A gente Então dá mais um tá. tempinho pro povo entrar, né? Vamos Ok. mandando aí os convites pro povo também. Tá bene. Os DMzinho, lembrando Olha a só. galera. Ah, eu tinha colocado um reminder, né, no Instagram para avisar Sim, o povo. Mas várias sim. pessoas, na verdade, Dalila, me perguntaram se ia ficar Se vai gravado, ficar porque em gravado. função do horário não podem assistir, então, Sim. né, É, depois assistem. acontece. Mas não tem Acontece. problema, não. Mas ficando salvo, elas assistem depois, né? Então não tem problema. Sim, sim, Ai, sim. que bom estar aqui contigo. Bom demais. Mulher, tava com muita saudade, sério mesmo. Faz tempo que a gente não se vê assim, né? Pois é, você é muito querida, não sabe quanto. Muito Ah, mesmo. querida. Sabe que a gente tem um grupo que a gente seguiu daquela turma, né? Que são as gurias, a Maitê, a G, a Lu do Rio. E esses dias a gente tava falando, a Dalila aqui ia ser tão legal. Ai, Pena mas eu que vou tu não tá voltar, lá. gente. Vou voltar, qualquer hora eu volto. Que amor. É porque acabou que eu fui para um outro grupo de supervisão, aí eu achei que ia dar ruim, né? Juntar tudo. Não, Acho que eu não e ia ter jeito. não dá para fazer tudo, né? Isso faz parte Isso, da nossa vida. Não tem como fazer tudo. Não, a verdade, gente não dá conta, verdade, não, né? verdade. Verdade verdadeira. Que horas já são aí? Pronto, Ah, calma aí, que eu tinha relógio para não ficar me 8 e batendo 4. aqui. 8 e 8, 4. Tô 8 por e ti. 4. Ai, olha Pronto. ali, tem Vamos amigas dar. minhas que passaram para dar um oi. Olha que legal, Ai, amigas que coisa incentivando, isso é bom. boa. Não é? Tem as alunas Maravilhoso. também. Claro.
Mandando aqui para as galera que para os clientes, né? Bom também. Ah, é? Não, cliente minha, eu não sei se tem alguém que vem. Eu não consigo mexer aqui, é só tu que mexe, é isso? Não Ah, não, aqui sei, eu acho que consigo consegue ver. sim, tá? Consigo. É, não sei. Faz tanto tempo que eu não mexo nesse negócio, nem sei mais. Mas tá bem. Eita, mulher. Tá cansada das lives. Agora só quer presencial tudo. Não, não, pior que não. Minha vida tá bem online, super online. É? Não, eu só parei naquela loucura das lives que eu fazia antigamente, que eu fazia, sei lá, acho que quase uma vez por semana na época da pandemia. Sim, Então, sim. só isso mesmo. Eu Cansada. tô, tô retomando agora, na verdade. Quer dizer, eu tô investindo Tu tá em investindo nisso? lives, Eu em gosto. lives ultimamente. Deixa eu fazer assim pra não ficar na minha cara. Pera aí. Melhorando a luz aqui. Porque Eita. aqui onde eu tô não tem um bom ponto. Eu vou ter que botar os óculos, senão eu não te enxergo direito. Mulher, não tem nada reflexão, o importante é enxergar. É, ó. Não, agora saiu o Muito reflexo. mais, muito Então mais tá. importante enxergar. Vamos lá. Tô bem à vontade aqui. Vou dar um nó no cabelo, porque é assim que eu falo sempre. É Ótimo. desespero Porque do não meu tem como uma mulher cabeleireiro. dessa ficar feia, não tem como. Aí ela pode Ah, usar o cabelo querida, dela do jura? jeito que ela quiser. Então pronto. Então, vamos lá. Eu A gente elogio realmente, começa. tá, meu amor? Não sou dessa. Sim, eu só entendo que os últimos Querida. convitinhos. Aí tá Cadê dando. o A Wagner, tua, gente? a tua imagem tá falhando um pouco pra mim. Tá? Tá Tô aí, aqui Dalila? enviando. Oi, tô. Tô. Consegue me ouvir? Me ver? Tá, não, que deu uma travada aí. Mas agora tá de boa? Mas acho que. Tá, agora voltou. Sim, Ah, sim. pronto. Então vamos lá, né? Então tá. Estamos nós Puxa o aqui barco. neste lugar maravilhoso que é o mundo online, no qual eu conheci esta pessoa que é maravilhosa também. Somos Eita, duas Olga, sei que. maravilhosas. Obrigada, meu amor. Esse encontro tem que rolar presencial, vou ter que ir no Rio Grande do Sul. Assim, o convite já está feito para vir aqui na Parnaíba também, né? Pois é. Feitíssimo, portas mais do que abertas. Mas, assim, só eu vou assim, falar um pouco do que a gente veio fazer aqui. E aí depois eu vou dar espaço para nossa Olga maravilhosa se apresentar também, do jeito que ela achar melhor, né? Então, assim, gente, Olga é uma pessoa muito querida do meu coração. Eu estive com ela num curso que ela deu sobre ACP e família, né? Ela é especialista em família e ela é também mãe de filho atípico. E ela é formação, né, Olga, em ACP? A especialização também. Especialização. Uhum. Pronto. E aí eu conheci essa maravilhosa através do mundo online, buscando coisas sobre família ACP. E aí encontrei o curso dela, me apaixonei. E aí me apaixonei sobretudo pela pessoa dela, que é uma linda. E a gente se apaixonou, na verdade, né, Dalila? Porque a gente não perdeu o contato desde Ah, lá, né? verdade. Então, sou muito grata. Estou muito honrada com a presença dela aqui. E é um tema, assim, que a gente tem muito a discutir sobre, né? Sobretudo em relação a essas expectativas que a gente tem quando pensa em maternidade, em paternidade, né? Esse termo aí que é sugestão, inclusive, da própria Olga, que trabalha com isso, né? Que tem manejo aí com as mães e tudo mais. É um termo que busca desconstruir, né? Essa questão das subjetividades ou das possibilidades de ser, né? Uhum. E aí, eu já estou falando mais, vou deixar aqui a Olga agora colocar aí, dizer Mas quem é já ela. falou, Já já falei um explicou monte, né? bonito. Não, Coitada. não, já explicou bonito com poesia. Parece que a tua voz tu já fala com uma certa poesia, assim. Ai, Mas então, querida. vou introduzir e tu vai me interrompendo, assim, né? Porque, na verdade,
eu acho que sobre isso especificamente tu nunca me ouviu falar, né? Verdade. Tô Deste ansiosa e tema, assim, curiosa. juntinho, né? Então Isso. a gente pode ir passeando, mas, enfim, a ideia era falar um pouco sobre casais, né? Parentalidade, né? A dupla parental, casal, e ainda quando temos filhos atípicos, né? Acho que... Primeiro eu vou me apresentar, então, né? Eu sou, como ela disse, especialista na abordagem centrada na pessoa, em terapia de casal e família. E como é que eu vim parar nessa questão de família, eu acho bem importante, assim, porque desde o início da minha formação eu me identifiquei com a psicologia humanista, com a visão de homem, com Carl Rogers. Olha só, querido Lô, obrigada. Ó, viu? Ó, estão vindo. Boa noite, Estão vindo. pacientes da Aline. Audiência nova. Muito bom. Eita. Mas tem mesmo, já vi a galera aqui mesmo, paciente. É. Eu tenho uns pacientes que não perdem uma live, Olga, é maravilhoso. É mesmo? Que bom. E depois a que gente bom. vai conversar nas sessões sobre as coisas que a gente discutiu Sobre o na que live. foi Vai ser falado. maravilhoso. Muito bem, muito bem. Então, voltando, como é que eu fui parar na terapia de família, né? Eu atendia adultos, crianças, tudo, de tudo um pouco. Quando a gente se forma, a gente fica meio barata tonta, assim, né? E eu comecei a ficar muito frustrada de atender crianças, porque eu percebia que a gente tentava fazer um ambiente muito legal no setting terapêutico, e quando a criança voltava para a família, voltava para aquele mundo, né, que na verdade é o que adoecia, né? É o que fazia mal. Então eu não achava justo atender a criança, e não acho justo até hoje, tá? Caso alguém já fique encafifado com essa, eu não acho justo atender o bode expiatório da história toda, né? Eu acho que a criança geralmente é a porta de entrada da família, é um sintoma, e foi aí que eu decidi ir atrás, então, de estudar sobre a terapia dos sistemas, né? A terapia sistêmica, para estudar um pouco sobre família, e daí aprendi que era sobre casal também. E foi assim que eu entrei nesse mundo, e foi assim que eu entrei no Instituto da Família, e no fim não saí mais, né? Mas enfim. Então foi por isso, foi justamente a partir da infância, né, do olhar para a criança, que eu fui parar na terapia de família. Até hoje eu não atendo criança. Quando alguém me pede socorro, eu tenho ótimas terapeutas infantis para indicar, mas eu sempre digo, eu atendo a família. Então eu gosto de ouvir a demanda, e geralmente eu digo, vem para cá, família, vamos atender todo mundo, porque realmente é nisso que eu acredito, né? Quando a gente consegue trabalhar o sistema como um todo, a gente vai estar ajudando aquela criança e, né, ajudando todo mundo. É isso que eu acredito, né? E eu vejo que tu concorda com a cabeça, né? Tu tá aí, então acho que tu não... Estou muito concordando, porque é exatamente essa a minha história, Olga. Olha só, A tem gente muito tem comum história com isso parecida, também. né? Não, é importante tu dizer também, porque quem tá vindo do meu lado não É sabe que verdade, tu não me também... Quem é conhece. tu? Tu não te É apresentou. verdade, muito bem, gente. Eu me chamo Dalila Mahler, eu sou psicóloga sistêmica de formação desde a faculdade, desde a época da faculdade, né? Eu acho que eu não lembro se eu contei isso pra ti, Olga. Desde a época do meu estágio, eu fiz estágio em sistêmica, né? Atendi crianças dentro desse contexto de família. Que E bom. também nunca me vi atendendo criança sozinha. Justamente por esse mesmo problema, dessa mesma questão. Eu me lembro muito da época da graduação, que eu tinha um professor que dizia que era psicólogo infantil e que deixou de ser justamente porque doía o coração dele, né? Ver que as questões eram... E aí, enfim, ainda hoje, quando eu atendo hoje adolescentes também, né? Quando eu vejo algumas demandas em relação à própria adolescência mesmo, né? Eu acho curioso e engraçado, né? Que é como assim, uma vez eu vi um meme que era assim, os pais empurrando os filhos para terapia, né?
Sendo que a questão estava com Uhum. eles, né? Eles mandam logo os filhos, E eles aí depois fugindo, qualquer né? Eles coisa. vão empurrando. Tanto que é uma prática que eu tenho, particularmente, Olga, assim, quando vem adolescente, que eles mesmos não querem vir para terapia depois, né? Porque às vezes é um processo de convencimento dos pais, né? Uhum. Eu Sim. indico assim, mãe, pai, e como é que tá você, né? Como é que estão as suas questões? Como é que está sendo ser pai, ser mãe desse adolescente? Ótimo. E aí eu geralmente sugiro, se ele não quer vir para terapia, será que não seria caso de um de vocês ir ou os dois? Às vezes cola. Às vezes não Ai, cola não, porque tu é mais suave, então, tá? Tu é mais suave. Eu já sou mais faca na bota e eu já chego dizendo, olha só, eu posso atender teu filho, tua filha, mas eu preciso trabalhar com vocês. mas isso eu faço sempre. Isso aí já é via de regra. Vem a galera, aí vem Ó o casal Wagner, adolescente ó o ou não. Wagner, ó o Wagner. É, coisa boa! Logo de cara já vai por terra, porque o que acontece? Minha primeira sessão de adolescente é uma primeira sessão de família. Nunca, Uhum. não trago nem o adolescente sozinho, nem os pais sozinhos. Eu trago todo mundo. Todo A mundo, galera eu vem também. toda. Até para Uhum. poder ver logo aquele movimento ali, né? Como é que eles se arranjam. Que a gente percebe muita coisa naquele primeiro encontro. Oi, Wagner. A gente já percebe muita coisa naquele movimento ali, dos papéis, né? De como é que a família está estruturada, do sintoma, né? Porque geralmente o Uhum. adolescente vem sendo aquilo que tu disse, né? De bode expiatório, Uhum. né? Uhum. E aí ali a gente já vai vendo como é que está se localizando aquele sintoma ali na história toda, né? E Exato. aí, minha primeira sessão de adolescentes é com a família. Quem é minha É com a paciente que está família por aí já toda. sabe Uhum. disso. Uhum. Uhum. E eu desconfio, né? Não precisa ser terapeuta sistêmico, terapeuta de família para falar e trabalhar com os pais. Eu te confesso que eu desconfio muito de uma psicoterapia onde se trabalha somente a criança ou somente o adolescente. Né? Eu Total. entendo que quanto o adolescente mais tardio, né, quanto mais velho ele for, menos a gente precisa da presença dos pais, porque às vezes o trabalho é justamente o adolescente ter o espaço dele, né? Mas quando são mais novinhos e quando tem criança, eu desconfio de uma psicoterapia que não tem a participação dos pais. E aí, fazendo um gancho com um tema que estava lá no bannerzinho, Vamos lá para ele, né? Porque senão a gente pior, conversa aqui. pior ainda, mais ainda eu desconfio de uma psicoterapia centrada no atípico em que a família não participa. Por quê? Porque, claro, que tem alguns tipos de terapias que são focadas em desenvolvimento de algumas habilidades específicas, dependendo do nível de dificuldade daquele atípico, né? Mas, de uma maneira geral, a família tem que participar. Já me encaminharam muitas famílias, desculpa, em que, Olga, tu pode atender fulaninho, fulano é, sei lá, é TEA, né, autista, para quem não sabe. E daí eu digo, olha, eu não atendo ele especificamente. Vamos conversar? E a família geralmente foge. A família pica molo, porque os pais têm muita dificuldade de falar sobre isso. Te confesso que quando o meu filho nasceu... não terminei de me apresentar. Ó, Não é, nem né? eu me terminei, porque é sobre isso, que a gente se A gente não vai apresenta no terminar meio dos assunto negócios. nenhum hoje, tu tá percebendo, né? Acho que vai ter que ter outro encontro. Ótimo, adoro. Eu entrei nesse mundo da maternidade atípica com o nascimento do meu filho mais velho. Na verdade, não foi exatamente no nascimento, né? Foi ao longo do primeiro ano. E eu lembro que todo mundo correu, meu filho nasceu com uma síndrome rara, que só foi diagnosticada ao redor de 1 ano de idade. Antes disso, a única coisa que eu vi, né, que era visível quando ele nasceu, a gente percebeu algumas malformações, sendo a mais gritante delas malformações no pavilhão auditivo,
Então, a primeira coisa que eu descobri é que ele não tinha uma audição 100% e a gente foi atrás disso, de botar prótese, que é o aparelho auditivo, fazer fono e blá, 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 blá. E daí, quando eu estava passando por esse processo, eu lembro de muitas pessoas e Olga, já procurou terapia? Olga, tu precisa de fazer terapia. Olga, tu... Naquele momento, eu não tinha espaço para isso. Naquele momento, eu estava passando por um processo de entender o que estava acontecendo com meu filho, eu e meu marido, tentando se entender no meio disso. A gente estava preocupado com a saúde do nosso filho. Então, que psicólogo que, mesmo eu sendo da área, naquele momento, eu queria era batalhar pela saúde e pelo melhor para o meu filho. Eu, ó, deixa para lá, né? E eu lembrei agora de uma situação, né, de como é que é quando chega um diagnóstico de alguma tipicidade para uma criança, para os seus pais, né? Porque o casal, quando planeja ter filhos, eles planejam um mundo perfeito, né? A gente planeja, né? Então, a gente fica imaginando que a criança vai caminhar com 11 meses, né? Porque no aniversário de 1 aninho, a criança já tem que estar caminhando, é o desejo da maioria, que vai usar o sapatinho, que vai usar tal roupinha, e blá, blá, blá. E, de repente, quando o teu filho nasce, tudo isso vai por água abaixo, né? Eu lembro que quando eu fiz o meu ensaio de grávida, né, aquelas fotos bonitas e tal, uma das coisas que a fotógrafa me falou, imagina agora aquelas pernas gordinhas do teu filho na beira da praia. E eu imaginei aquela cena fofa. Eu tive 2 filhos magrelos. Meus filhos nunca tiveram pernas fofinhas, gordinhas na beira da praia. Eu tenho 2 filhos magrelos. Então, a gente fica imaginando e sonhando, seja com uma coisa boba como essa, seja que o nosso filho vai ser perfeito. Quando tu tá grávida e quando nasce um bebê, a primeira coisa que te desejam é o quê? Saúde. Que Saúde, tenha né? saúde. Bom parto, boa hora, que fulaninho venha com saúde. E daí o fulaninho nasce e o que tu vê na tua frente não necessariamente é sinônimo de saúde. Às vezes é sinônimo de CID, de diagnósticos e muitas outras coisas e muitas caraminholas que vêm na nossa cabeça É e verdade. fica muito difícil lidar com aquilo. Ei, Olga, e se tu me permite até intervir aqui, que eu acho muito importante esse ponto que tu tá trazendo, essa questão do que é essa saúde, né? Então, Porque o eu que acho é o que ser perfeito, né? do que é as pernas gordinhas também, né? Uhum, uhum. Porque, gente, e aí a gente vai para padrões também, né? Padrões, expectativas, tempo de desenvolvimento, o que a criança tem que estar fazendo, todo esse conjunto de coisas, né? Que deixam os pais bem malucos, né? Muito, Deixam os pais muito. bastante desesperados, né? E E aí que a por mais que gente... os pais não queiram, desculpa, mas por mais Não, que os não. pais não queiram, as pessoas ao redor instigam. Por mais que os pais não queiram ficar atento a isso, as pessoas ao redor ficam, né, em cima. E hoje em dia a gente tem muito conhecimento também, bomba muita informação, né? Verdade. Verdade. Aí, e se a gente for seguir em frente com essa questão de expectativa, né? Hoje em dia que tem chá de revelação, né? Meu Jesus. Eu tenho pavor de chá de revelação. Minhas amigas já sabem, posso falar. Se os clientes se ofenderem, desculpa. Mas eu tenho pavor Desculpa, de chá gente. de revelação, porque justamente se cria uma expectativa muito grande. Não tem, a gente sempre tem a nossa preferência, a gente sempre imagina alguma coisa, e se não é aquilo, né? Aí assim, chá de revelação, aí a história do primeiro aninho também. Minha A gente, Maitê tá dizendo que odeia olha, chá, a Maitê é das minhas. gente, é muita coisa, sabe? Eu acho que aí a gente pode até ir para um ponto em relação à superexposição nas redes e tudo mais, né?
de tudo que tem que estar acontecendo e menino envolvido nessa história, sabe? Aqui bem nordestino, menino envolvido nessa história. E, assim, minha gente, as crianças, elas estão num ponto que elas mesmas estão instagramáveis, né? Elas próprias já estão... Sim, sim. Tá uma O que coisa é? assim... porque de um lado, assim, tem a questão que eu acho até saudável, né? Que eu tenho uma amiga específica, se ela estiver aí, ela vai saber que é ela, que ela tem um Instagram da criança dela como registro. E ali estão somente as pessoas mais íntimas, e ela não abre para Uhum. ninguém, né? Por quê? Porque é um registro. Ali ela faz cartas para a filha dela quando ela estiver mais velha. Ah, bacana. Ela muito legal. Ela faz vídeos, ela faz interações com o pai. Pra ela depois ter o registro disso tudo, quando tiver grande, Uhum. saber da história dela e tudo mais. Enfim. Aí eu acho saudável. Mas, gente, as coisas estão complicadas. Ai, tá Eu bem não complicado. Mas assim, sei. ó, se a gente começar a falar de rede social aqui, a gente vai mudar o rumo da prosa também. Vamos, mas vamos. Só para chegar nesse pincelar nesse ponto da expectativa, né? Mas só para ter uma ideia do É. babado todinho, né? Então, eu acho que essas expectativas, elas existem. Tem uma situação muito legal que me emocionou muito, que é a Ângela Dariva. Ela é esposa do Marco Túlio, que é o guitarrista do Jota Quest, tá? Hum. Ela tem um perfil maravilhoso, podem procurar ela no Instagram, eu gosto muito dela. É gaúcha, mas eu sigo ela porque ela tem o Theo, que nasceu com síndrome de Down. E esses dias ela estava falando numa entrevista que quando ela foi fazer a ecografia, lá, o ultrassom, que descobriram, né, que ele teria, não sei se foi no ultrassom, enfim, no exame que eles foram fazer e que deu que poderia nascer com síndrome de Down, diz que o Marco olhou para ela e falou: e agora? Nosso casamento vai acabar. Eu falo, me dá um gelo por dentro, assim. Ela olhou para ele e disse: então, nosso casamento já acabou? E daí depois Forte. ela conta que, na verdade, ele saiu impactado com coisas que o médico tinha falado, né? Que tinha levado por esse caminho. Ó, a Rê, minha comadre, Dalila, dizendo que é uma Hum. ótima entrevista. Realmente, esse bate-papo aí foi muito legal. E que depois ele caiu em si, não, estão juntos até hoje, ele é super parceiro do menino, é muito legal acompanhá-los. Mas eu cheguei a ouvir uma frase muito semelhante, né? De um dos médicos que tem casal que separa. Agora tu imagina, eu ali no pós-parto, que toda mulher que já teve filho sabe que não é nada fácil. Daí chega a informação de que meu filho tem uma atipicidade, que naquele momento a gente não tinha claro o que era. E o médico ainda diz: ó, pode Tome, separar, mãe, você que é hein? responsável por tudo, porque você pariu esta criança. Então a única responsável de todas as coisas é você, mãe, né? Nunca é pai, é mãe. Então, Sempre olha, mãe, tome sempre mais foco essa na mãe. bomba. E tu vai perder o pai, né? Porque aconteceu isso, tu vai perder o pai. Ainda Essa foi a por informação. cima, É. A Rê tá dizendo que demonstra como cada um se impacta nessas situações em coisas suas, né? Uhum, com certeza. Mas enfim, eu lembro que para nós, para mim e pro meu marido, claro que impactou. A gente ficava se olhando e rolava aquela pergunta, né? Por quê? Por que com a gente? Porque culturalmente a gente entende que é como se fosse deixa eu achar, um peso, uma coisa penosa, né? Uma coisa que acontece para quem não se comportou, quase como um castigo, assim, sabe? E eu lembro que a gente não chegava a falar por quê, mas a gente se olhava se questionando, né? Mas a gente nunca soltou a mão, eu e ele. Nós somos
uma baixíssima porcentagem. Nós estamos dentro dos 25% dos casais que não se separam quando descobrem que tem um filho atípico. O que eu estou dizendo? 75% dos casais se separam até o segundo ano de vida da criança, que é mais ou menos quando se fecham os diagnósticos, né? Acabam se separando. Olga, Diga. me permite mais uma interrupção aqui? Porque tá me chegando coisas aqui, e aí eu sou inquieta, né? Tu sabe como é que eu sou. Vai. Tem duas questões que você trouxe aí que me tocaram. A primeira é essa que eu já trouxe em relação do papel da mãe, né? E aí, expandindo aí para essa questão das separações, né? O quanto que, assim, culturalmente, ainda o papel do cuidado é muito da mãe, né? Uhum. Seja atípica ou atípica. Exato. Porque se a gente pegar no geral mesmo, em relação a casamentos mesmo, acho que você atendendo um casal, acho que você já deve ter pego muito isso no consultório, né? A questão de quão foi difícil a gravidez da mãe. Uhum. Né? O quanto que foi sofrido, o quanto que às vezes o pai não soube lidar direito, o quanto que parece que assim explode todas as questões do casal quando vem o filho. E se é o primeiro filho, então, aí parece que o negócio é mais puxado, né? Que era o teu caso, inclusive, né? Isso. Então, e assim, não sei se tu tá lendo o que a Jordana tá falando ali, ó. Mãe é como se... Assim, oi, Jô! Obrigada pela presença, meu amor. A Jô é minha prima. Prima da Dalila, olha lá. Não sei se estou certa no que vou falar, mas não é como se o cuidado fosse da mãe. É como se, no caso, aconteça algo, é culpa. É verdade. Culpa da mãe. Assim, eu falo no cuidado no sentido de responsabilidade, né? De a única responsável, assim, a principal responsável é a mãe, né? E em função do que não acontece que seja bom, a mãe é culpada e vai pagar o pato sozinha, basicamente, né? Assim, não é querendo, assim, eu não tô aqui querendo levantar a bandeira, homens contra mulheres. Feminista. Isso que eu tô falando. A pessoa, mas vamos com calma. Não é bem isso, não. Não é a proposta hoje. Não é a proposta hoje. Outro dia a gente pode ir para esse ponto. Mas hoje o que eu quero trazer são questões de papéis culturais. E eu não estou dizendo que todos os homens são assim. Eu não estou dizendo que não tem existido discussões sobre isso. E que são importantíssimas, são básicas, porque isso faz falta para o homem também, para o pai e para o papel desse homem no relacionamento, porque ele fica afastado dessa díade, não é? Fica mãe e filho. Por quê? Porque esse pai, meu Deus, eu não sei o que fazer aqui. Eu não sei, esse negócio de cuidado não é comigo. E aí a gente vê uma cisão bem ali, né? Porque culturalmente existe, de fato, essa dificuldade em relação ao cuidado do homem. Agora, que bom que a gente está discutindo sobre isso. Que bom que a gente vê pais mais presentes. Que bom que enfim, mas a gente sabe, tá aí os dados, né? 75% dos casamentos acabam. Eu costumo fazer a brincadeira, não lembro se eu fiz isso quando a gente falou sobre casais na época, sobre parentalidade, mas eu costumo fazer uma brincadeira, quando tem algum pai que diz, mas eu sou super presente na vida do meu filho. Quantas camisetas manga curta ele tem no armário? Porque é isso, né? Para muitos, ser um pai presente é o pai que leva na escola, que leva se é um menino, leva no jogo de futebol, ou que busca no balé, né? Que tem esse estereótipo. E é isso. Não, mas o que é ser pai, né? É saber quantas camisetas o piá tem no armário. Né? Outro dia eu fiz essa brincadeira e um amigo meu, de imediato, 2 brancas, uma vermelha, uma verde, queria se mostrar, né, que ele sabia. Mas eu acho que ainda sobre a culpa ali, eu queria voltar um pouco, Dalila, que a tua prima trouxe,
que é que aparece muito na família que tem atípicos, que é querer investigar, fazer uma investigação genética para tentar descobrir quem foi o culpado. Isso tem muito. E rola uma briga, às vezes, numa família que não tem acesso a esse tipo de exame, né? Rola uma conversa do tipo, isso é da tua família, tu tem aquele teu primo esquisito, por isso que, sabe? Isso vem. Isso me deixa muito nervosa quando eu penso sobre isso. O que ela tá dizendo ali? É porque assim, a Jo, ela é mulher do meu primo, né? Aí a prima já entrou pra família, não tem mais jeito, é sobre isso, né? Mas ela tá dizendo aí que o meu marido é um paizão da Lua, sabe? Mas nunca leu a agenda da nossa pequena. Acho que a conta nunca será meia a meia. A questão da agenda foi um exemplo. Não. Assim, tem uma questão que me instiga sobre essa questão, assim. Até essa expectativa sobre o que, quem faz o quê, né? Fato é que culturalmente a mulher vai ser sempre mais. Eu espero que não sempre, né? Vamos lá. Mas enfim, no momento, ela é mais cobrada do que o homem nesse sentido do cuidado com os filhos, né? Fato. Sim. Mas a questão não é uma coisa que eu tenho discutido muito, né? E na live passada a gente até chegou em alguns pontos aí com a Márcia, que não está mais aqui com a gente, que foi outra maravilhosa que esteve. É que, assim, às vezes é complicado a gente saber a medida das coisas, sabe? Porque, assim, os papéis, e eu acho muito interessante esse teu exemplo, mas, assim, o que seria o cuidado? Né? Quais são as nossas expectativas dentro desse cuidado? E como é que está acontecendo esse tipo de divisão? Eu acho que o termômetro mais adequado, digamos assim, né? Muitas aspas nesse adequado aí, é o quão sobrecarregado cada um está se sentindo. Porque, assim, aí a gente vai ter vários tipos de arranjos possíveis, né? Hoje em dia eu sei que é muito menos, mas hoje em dia tem homens que ficam em casa que as mulheres trabalham. É um arranjo possível, né? E assim, às vezes é um arranjo que tá ali porque as pessoas escolheram isso, porque naquele momento, sei lá, por algum motivo de trabalho, o pai quer investir nessa relação com os filhos. Eu sei que é um pouco mais difícil, mas rola. Né? Rola. Porque a mãe tem um emprego mais estável que o pai, por vários e N motivos, né? É um arranjo possível. É menos ocorrente, sim, mas é possível. Agora, resta saber a medida de cada coisa. Porque eu entendo assim, casa, menino, vida é uma coisa comum. Né? Aí já sou eu da Lua falando, não sei se é a psicóloga. Eu entendo que isso é básico da vida. Você vai estar num ambiente que você vai precisar sonhar ele, você vai precisar ter um mínimo ali. Seja que você tenha a condição de investir que alguém faça, seja que você tenha que fazer, em uma medida você certamente vai ter que fazer. Né? E isso é função de pessoas que habitam uma casa. Aquele espaço. Mas também tem que levar em consideração a expectativa que a gente tem. Né? Isso eu trabalho muito com os casais que eu atendo, né? Que sempre vem alguém da dupla reclamando, por exemplo, meu companheiro, minha companheira nunca faz tal coisa. Ou faz, mas não faz direito, então prefiro eu fazer. Então tem a expectativa do que tu tem sobre o outro também, dessa dupla, né? Eu acho importante só a gente citar aqui, Dalila, que a gente está falando do casal parental, e falando do homem, da mulher, mas isso não acontece apenas em casais héteros, tá? Em relacionamentos homoafetivos, que a gente tem uma dupla parental, né? E isso acontece igualmente. Sempre tem um lado que fica mais sobrecarregado. Ponto. Independente. E sabe o que é interessante?
em relação a especificamente isso, desculpa te interromper, é porque eu vi recentemente um casal homoafetivo que eu acompanho, que tem um filhinho, inclusive, e que eles falam sobre isso, dizendo assim, parece que tem uma tendência a parte do casal, que parece que faz mais o papel feminino, digamos assim, que é mais que é mais afeminado, se é que não gosto muito dessas Acho que palavras, não. mas enfim, não gosto nem um pingo, né? Mas enfim, que tem essa tendência mais a enfim, é que essa parte tende a ficar mais sobrecarregada. Aquele que é o que trabalha, que é mais provedor, que não sei o quê. Aí parece que ele é como se fosse o homem da relação, né? E a outra é a mulher da relação. E Sabe eu que eu, acho eu não vejo assim, mas enfim. foi uma coisa que esse casal especificamente citou, né? Eu não Que sei se eles tem algum percebem sentido. isso. Sim. Mas, É. assim, me fez sentido nesse sentido dos papéis culturais, né? Uhum. Sim, existe bastante, mas eu não percebo tanto assim. Tu foi falando, eu fui, Ah, que fui bom. pensando nos Que bom casais, né? que você Como atende, que eu né? Uhum. acompanhei e Sim, que sim, eu sim. não via tão assim. O que eu percebo é que sempre tem um lado que fica mais sobrecarregado, sempre tem um da dupla que acaba. No caso dos casais héteros, eu acho que cai sobre a mulher, né? Mas não sei afirmar. Não afirmaria assim sobre os casais, né? Enfim. Mas a gente está falando da carga mental. Eu acho que essa é a parte mais Sim, pesada. sim. E aí tu imagina, quando dentro dessa carga mental, a gente tem que cuidar da saúde, porque tem crianças atípicas que demandam medicações, idas a médicos, hospitais, tratamento semanalmente, às vezes diariamente. E tu imagina como é que cai isso em cima de um casal que não está alinhado, que não está pegando junto, né? E que o peso está todo pro lado de uma das partes, que geralmente é a mãe, tá? Eu acho que é importante também a gente falar, a gente ressaltar que eu estou falando de uma maioria, tá? Mas não é necessariamente sobre a mãe. Tem casos também que a mãe abandona e quem toca a ficha é o pai, né? Mas, enfim. A Jordana está dizendo que essa sobrecarga pode vir também de uma questão de controle. Com certeza. É por isso que eu falei que tem a ver também com a expectativa, né? O que tu espera do outro? Porque daqui a pouco é assim, né? Eu quero que meu marido lave a louça, quero muito. E daí ele vai lavar e eu fico olhando para ele, mas não lavou direito aquela panela, mas deixou tudo molhado, olha ali, sujou toda a pia e não sei o quê. E daí tu fica reclamando porque não, mas não é que eu sou controladora, é que ele não faz Não. direito. É que ele não sabe fazer, então deixa que eu faço. Daí eu faço e reclamo que estou fazendo tudo sozinha, né? E isso em relação aos filhos também, né? Verdade. Meus filhos já saíram de casa com roupas muito estranhas. Quando chegam na rua, eu olho, mas o que é isso? Porque foi meu marido que ajudou eles a se vestirem, né? Mas tá bem, deixa assim. Ainda bem que agora estão maiores e se viram. Mas, né, a gente tem vários vídeos que rolam na internet, né? Foi o pai que vestiu. Tem isso, né? Mas e aí? Eu quero dar espaço para ele poder. A gente só consegue facilitar a autonomia do outro se a gente der espaço para isso, né? Perfeito. Senão, Isso fica as dicas senão não para as dá. mães também, viu? Para as É. mães deixarem os filhos irem com as meias trocadas, qualquer coisa. Porque uma hora o colega vai dizer, menino, que é coisa esquisita, né? Tava falando isso com a mãe essa semana. Bom, minha filha já foi com um sapato de cada cor para a escola. Ela tinha um sapato, Relaxa, uma hora dá né? certo. Nem aí, Acontece, né? né? Mas voltando, assim, eu acho que eu comentei, né, que geralmente até o segundo ano de vida da criança que 75% dos casais separam, né? Por que que isso acontece? Porque esse início de vida de uma criança atípica, porque a maioria hoje, graças à ciência, acabam recebendo o diagnóstico mais precocemente, né? Na minha época, na tua época, Danilo, os diagnósticos vinham muito mais tarde.
Então era muito pior. As crianças eram taxadas de mal educadas, quando na verdade tinham um TDAH, por exemplo, ou estavam dentro do espectro, né? Ou as crianças eram ditas como sem limites e blá blá blá, enfim. Então nesse início, hoje em dia, é quando a gente está ali de médico em médico, tentando encontrar o diagnóstico, fazendo um monte de exame. E isso, neste momento, tu ser casal, é difícil pra cacete. Ah, não, vocês têm que ter um tempo para vocês. Tchê, eu tô tentando entender o que tá se passando com meu filho, ou com a minha filha, né? Eu tô tentando ter uma vida tranquila para meu filho e para minha filha. E tu ainda quer que eu fique pensando no meu casamento? Não, agora é uma questão de sobrevivência. E tem que dar esse espaço, né? Eu ousaria dizer que o puerpério, que a gente fala, que é aquele momento, né? Os primeiros momentos ali após o nascimento do bebê, o puerpério da mãe atípica se alonga, ele vai mais longe, porque tem todo um processo, né, de assimilar os diagnósticos, de assimilar que aquela criança não é do jeito que tu imaginava que seria, e nisso, às vezes o casal não consegue se manter, né? Eu gosto de ler os comentários, tá, Dalila? Então eu tô A lendo Tamara aqui. aí dando oi. Boa noite, Tamara. Ó. Isso vem na infância, essa autonomia, minha pequena independente. Que bom! É Ai, importante a a gente Helena. estimular isso, né? Maravilhoso. Muito bom. Muito, muito bom. Olga, sabe uma coisa que me ocorreu aqui? Que a gente faz hora que conversa, mas a gente não consegue ver o que seria atípico. Alguém sabe o que é atípico? O pessoal que está Ou aqui alguém sabe o não que é? sabe o que é. É, é. Boa, Teve uma boa pessoa que me lembrança. perguntou mais cedo se atípico seria sinônimo de autista, de Não, TEA. Não, não. Eu não, acho que não isso é é. bem importante a gente falar. Sim. Eu acho que autismo, TEA, né? Mas a gente fala autismo porque no fim é o que a maioria entende. Sim. É um diagnóstico. É uma nomenclatura que está agora super falada. Todo mundo está vendo. A gente tem um monte de postagem, um monte de estudo, todo Uhum. mundo falando sobre esse mundo do autista. Mas não é só isso. O termo atípico, na verdade, ele vem do termo neuroatípico, ou hoje em dia se fala neurodivergente também, que é uma palavra que veio da medicina, né? E quem falou, agora esqueci o nome dela. A primeira pessoa a falar sobre isso, deixa eu catar aqui que eu tenho isso em algum lugar. Que é a Judy Singer, tá? Que é uma socióloga australiana, foi a primeira a falar nessa palavra neuroatípica. Ela estava dentro do espectro do autismo e não gostava desse discurso, dessa fala de pessoa com deficiência, com distúrbio, ou várias palavras chulas que a gente usava antigamente, né? O que elas falaram aqui? Estão Já tá aqui na as hora de duas fazer. amigas. As duas As duas amigas amigas. estão se provocando ali, é isso? Isso. Tá bom. Acho ótimo. Ótimo é que as duas são minhas clientes. Então, Você está dizendo que as clientes entram na live? não, mas já teve cliente meu aqui que passou. Uhum. Então, ela que deu a sugestão de mudar, pegar esse termo da medicina, para a gente não falar como meu sogro esses dias falou, o debilóide, o mongolão, o mongoloide, o retardado, eram palavras que se usavam antigamente para definir uma pessoa que tinha alguma especificidade, mas que não se sabia. Então, hoje em dia, não sabe o que falar? Fala atípico. Porque isso engloba, vai autista, vai que pessoas que têm TDAH, síndromes raras, nossa, inúmeras deficiências que tem por aí, eu incluo dentro desse guarda-chuva, né, chamado atípico. Por exemplo, meu filho não é autista. Ele tem uma síndrome rara, que gerou algumas malformações, mas ele está dentro desse guarda-chuva atípico. Por quê? Porque ele tem especificidades que demandam intervenções, que acarretaram
um atraso no desenvolvimento, blá, 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 blá. Então, isso que é Uhum. o atípico. E eu sou uma pessoa que uso muito essa palavra, né, para ver se as pessoas entendem. Eu tenho pavor quando voltam para mim e dizem, porque tu tem um filho especial, né? Sim, tenho dois, na verdade, especiais eu tenho dois. São Porque meus tão dois filhos especiais, né? são especiais, né? Mas o meu mais velho é atípico, sim. Né? Pronto. Quer ler aí? Larissa. Boa noite, amados. Boa noite, amada. Vocês tocaram num ponto muito importante. Quanto é difícil para os casais compreenderem o diagnóstico e ainda mais conseguirem se relacionar. Ponto. Era um ponto que eu queria, inclusive, tocar agora, Olga. Assim, para a gente contemplar essa outra questão que a gente colocou lá no nosso bannerzinho, né? Porque, assim, uma coisa que eu tenho, assim, curiosidade pessoal para saber porque a gente sabe que, como eu disse anteriormente, um filho impacta a vida do casal. Ponto. Fato, né? Sempre que vai vir uma outra pessoa, nesta que é uma díade, né? Que vai se tornar uma tríade, inevitavelmente vai haver um impacto ali, especialmente em certos momentos do ciclo vital, né? E em cada época dessa, um filho vai ter um impacto diferente, né? Se é um casal jovem, se é um casal recém-casado, se é um casal que já tem 10 anos de relacionamento, se é um casal que está ali na beira da meia-idade e aí engravida. Enfim, cada fase do ciclo vital vai ter um impacto diferente nesse filho. Fato, né? Isso só para pegar ciclo vital, você inclui um monte de outras coisas, né? Mas o fato é, e quando esse filho é atípico, ou seja, demanda certo tipo de cuidado. E quando você vinha falando aí, me acionou uma outra coisa. É que filho que não exige cuidado, né? Especial, inclusive, né? Mas, assim, vamos pegar aqui essa questão da expectativa e de tudo mais, né? Em relação ao filho e tudo mais. Como é que especificamente, como filho atípico, o impacto na vida relacional deste casal? Como eu falei lá no início, se vai casal conjugal. Não tem, na verdade, sim. No início de qualquer casal, na chegada de um filho de qualquer casal, o início é turbulento, tá? Pronto. Tem algumas exceções, né? Mas o início ele é muito turbulento. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha consulta pós-parto com meu obstetra, eu preocupada com ele, né? E o que eu uso de método contraceptivo agora? Como é que vai ser? Porque eu ia amamentar e não queria mais tomar hormônios. E dele me olhou assim, o médico, olha, bem, na verdade, acho que por hora tu não vai estar interessada nisso. Eu, não, tá, mas... Então, meu obstetra super sincero, né, me deixou claro que naquele momento, pós-parto e ainda com a tipicidade do meu filho, a última coisa que eu ia estar pensando era na minha noite com meu marido, né? Então, sim, isso impacta muito, eu acho que é muito... tem muito a ver de como é que estava esse casal antes, né? De como é que era essa conexão antes, né? O que eu mais recebo são casais com um filho, em que eu vou questionar assim, onde é que tu sente que o casamento desandou? Quando nasceu o Joãozinho. Não, coitado do Joãozinho, não tem nada a ver com isso. Aquela gestação surgiu muito provavelmente numa tentativa de conexão do casal. Porque a maioria dos casais que desandam pós-nascimento dos filhos, geralmente, né? Maioria, geralmente estou eu me repetindo aqui, né? São casais que já não estavam bem antes da chegada do piá, né? Vamos salvar o casamento com esse filho, vamos agarrar esse homem, né? Isso sim, isso acontece, a gente sabe que acontece ainda hoje, né? Acontece Sabe? bastante. E quanto que dá ruim, né? Não, o filho não é salvador de nada, né? E para Nunca esse é, filho, nunca gente, foi. olha, para esse filho, gente, ser o salvador do casamento. Vocês já pararam para pensar? Não, ele já nasce com Socorro.
com uma A capa de sina, né, herói, né? coitado. Não é. E daí tu imagina se a tentativa do casal é isso, vamos engravidar para tentar nos reconectarmos e o filho nasce com alguma atipicidade. E aí? Pesado, puxado, realmente. Mas acho que é uma coisa que a gente precisa até desmistificar, sabe, Olga? Porque fato é, né? Assim, eu particularmente não sou mãe, né? Inclusive, não terminei de me apresentar até hoje. A gente não termina nada. Psicóloga, especialista em família, tenho curso de formação em humanismo, em avaliação psicológica, é isso. Moro em Parnaíba, no Piauí, conheci a Olga através do curso online, né? Para os espectadores aí da Olga. Mas, enfim, não sou mãe, né? Sou atualmente solteira, viu, Olga? Me separei. Essa informação você não tinha. Não. Faz 6 meses que me separei. Mas, assim, tenho acompanhado bem de perto, né, a maternidade das minhas primas, que todas engravidaram aí na época de pandemia. Virei tia de rumo, assim, como diz aqui. Não é nem no Piauí, é no Ceará que se fala esse negócio de ruma. Mas o que acontece? É muito difícil, gente. Primeiro ano de maternidade e paternidade é real, muito difícil. De parentalidade a gente pode falar, Dalila. De parentalidade. Obrigada, Olga, obrigada. De parentalidade, porque vamos incluir toda a galera, certo, gente? Sem gêneros aqui. Então, primeiro ano de parentalidade é muito duro. Porque o seu filho está se adequando na vida, seu filho, sua filha, seu filho estão se adequando na vida, e você está se adequando enquanto mãe e pai. Então, e como família? É que isso? E família, uma nova integrante, uma nova história. Então, como é que isso pode não ser difícil? Né? Fora que um serzinho totalmente dependente de você. 24 horas por dia. Dalila, tem uma pessoa para me ajudar. Tá, você tem, mas a demanda emocional todinha disso. E a maioria, vamos ser muito honestos, a maioria não tem, né? A maioria é a galera a maioria do povo brasileiro é isso. Não tem. Né? Não tem rede de apoio, não tem estrutura, não. Aquela história que eu falei até uma vez no nosso curso, Olga. Aqui eu acho que a gente ainda tem a vantagem de ter família mais perto, mais junto. Né? De poder deixar na casa de uma mãe. Mas quanto maior a cidade, mais isso vai ficando difícil. Né? E aí, gente, é a hora do teste. É a hora do teste desse casal. Porque das duas umas, e eu já vi das duas coisas. Ou a pessoa vence a prova de fogo, aí sai lá, vitoriosos, assim, num nível de relacionamento lindíssimo. Ou o casal se separa. Ou o casal vai para um buraco senhor. Ou o casal emenda um filho atrás do outro para não entrar em contato com o casal parental. Olha só, tem uns comentários aqui. Sim, vamos olhar aqui. Vai lá, Olga. A Larissa tinha falado que ele já nasce com um peso, se deu certo foi culpa do filho, se não foi, por conta que se dedicou demais a ela. Tudo muda, uma nova vida. E a Maite, uma transformação. Um ser dependente, um casal que se torna família, um serzinho totalmente dependente. Não é fácil, mas é maravilhoso. A Maite está nesse início. Oh, né, meu Deus, do primeiro ano aí da Picorruxa. Eu também acho. Eu acho que é tipo uma prova com obstáculos, assim, né, para o casal. E quando a gente passa o início da vida desse serzinho, né, com certeza a gente tem grandes chances de chegar mais adiante naquela pista, né, de corrida. Aqui em casa eu costumo dizer que se eu e meu marido não nos separamos na pandemia, agora a gente segue junto, né? Porque a pandemia foi outro desafio. E a pandemia com filhos atípicos, então, nem se fala.
Videogame da vida Videogame. real, mano. Essa é a Adorei. vida com filhos, né? Porque a próxima fase é sempre mais difícil, né? Que nem Super Mario lá, né? Mas tu sabe uma coisa, Olga? Que eu não me separei na pandemia, me separei depois da pandemia. Acho que foi uma questão de ódio, assim, olha. Gente, tá todo mundo se separando na pandemia. Eu não vou. Vou aguentar Não mais um vou pouco. aguentar. Pra me dizer, eles se separaram porque não aguentou a pandemia. Não quero entrar na estatística. Quero não. Que amor. Ai, ai. Então. Ai, ai, gente. Olha, Pois vocês é, têm alguma quanto tempo que tu questão? pensou? Como é que é Não, isso? acho que a gente pode já ir se caminhando pro final aí, né? Vou deixar aí, se vocês têm alguma questão aí para perguntar para Olga ou para mim também, fiquem à vontade. Ah, porque tem várias coisas que eu nem falei. Ó, eu me separei, a Tamara tá dizendo. Pois é. Teve de tudo, né, gente? É. E teve, obviamente, teve muita criança abandonada, né? Em função da pandemia e tal. Obviamente, eu tinha feito uma lista aqui de coisas que eu ia falar, né? Que não falei, né? Já imaginava Sobre que isso isso. ia acontecer. Mas não sei se mais alguém quer colocar alguma coisa, alguém quer perguntar alguma coisa, né? Mas fica à vontade também, Olga, se quiser já colocar mais outras questões aí que você já tem que falar, fica à vontade. E na verdade eu acho que nessa questão do casal com filhos atípicos tem tantos perrengues, sabe? Que vai se enfrentando ao longo do caminho, né? Tem a questão da escolarização, quando a criança vai para a escola, de como é que é esse processo, né? Tem o acordo lá no início. Quem é que fica responsável pela do PIA? É o pai, é a mãe? E daí quando os pais não acordam, não conseguem entrar num acordo sobre o diagnóstico, que às vezes um lado aceita e o outro não, e esse casal conjugal acaba distanciado muitas vezes em função do casal parental não estar alinhado, né? De como é que isso segue, porque daí se há um desacordo aí, a mãe quer uma terapia, o pai não concorda, o pai quer puxar para um lado, a mãe quer ir para o Japão em busca de não sei o que, sabe? Tem essa divisão, então acho que fica muito mais tenso a dupla parental se não estiverem alinhados de novo, né? Se lá de antes já não tinha isso, né? Sabe que, para terminar, assim, para não entrar em porque é tanta coisa, tem a função do diagnóstico, o caminho de médico em médico, de profissional em profissional, tem muita gente incompetente no mercado, tem muita gente sacaneando, tem muito diagnóstico sendo feito errado, né? Demais. Então, uma Mas amiga enfim, que trabalha com essa linha, especificamente com criança, né? Ótima psicóloga infantil, inclusive, indico todos. Eu só não indico mais porque não, porque ela não tem mais vaga. Gente, ela pega cada caso, assim, sabe, de encaminhamento, que é de chorar, sabe? De chorar. Enfim. a solidão do casal, muitas vezes há isolamento social, dependendo da tipicidade da criança, o isolamento, né? De não ter tem o preconceito, de não ter um acolhimento, às vezes dentro da sua própria rede de apoio, da sua própria família, não se tem. Então esse casal acaba ficando muito solitário, né? Daí a importância do casal estar junto nessa história, né? Tem a questão de grana, de como é caro tu manter enfim, né? As terapias, o SUS, enfim, dá para ir longe. A importância da rede de apoio, mas às vezes a própria rede de apoio, às vezes a própria família não aceita o diagnóstico do neto, do sobrinho, do afilhado, não sabe lidar com aquilo. Dalila, é tanta coisa, né? Imagina, É meu amor. possível confiar a outra pessoa a cuidar do meu filho, né? Daí vem a questão do controle. Eu acho que as mães atípicas tendem a ser mais controladoras que as mães típicas. Fica a reflexão aí, mas é a minha impressão.
Mas outro dia, voltando para o casal para a gente terminar, ah, outro dia eu ouvi um programa de bobagens que tem aqui no Sul, na rádio. Eles ficam só falando bobagem, assim, na rádio. E eles falaram que, para tu saber se o teu futuro companheiro ou companheira é alcoolista, é importante que lá no início, né, quando vocês estiverem se conhecendo, que vocês possam ir para uma balada juntos e beber para ver até onde a pessoa vai bebendo, né, para ver se a pessoa sai da casa ou não. Enfim, era uma bobagem assim. Eu tenho a impressão que lá no início, quando tá conhecendo uma pessoa, se eu fosse hoje, né, eu ia querer assim, me conta um pouquinho da tua história familiar. Como é que são teus pais? Como é que é tu em casa? Né? Eu acho que eu gostaria de fazer, fica a dica, tá? Para quem tá solteiro, né? Sabe por Para que que eu tô rindo aqui? evitar Depois eu vou de te dizer por ter, que que eu tô rindo. para tu evitar de ter uma decepção lá na frente, entendeu? Eu costumo dizer que quando eu conheci meu marido, eu já previa o que a gente ia brigar dali 10 anos. Porque eu vi o jeito dele, eu mapeei como é que era a história daquela família e eu previ como é que ia ser. Isso de fato aconteceu. Então é muito importante, né? Não é só, como disse o programa de bobagens lá da rádio, né? Não é só ver se a pessoa tem problema com álcool quando está lá na balada, né? Para depois de não sei quanto tempo junto e casado descobrir que o companheiro ou a companheira é alcoolista, mas também poder investigar um pouco da história familiar e ver como é que tá esse peso naquela pessoa, né? Ó, tem gente concordando comigo aqui, ó. Contigo deu certo, Jordana. Ó, Ó, menino, a minha avó dizia que um bom filho é um bom marido. Concordo, concordo. Lila, tu caiu ou nos derrubaram? consegue me ouvir? Sim, tá, deu uma travada Ah, aqui, menina. Tá. tá. Pronto. Mas acho que é isso, É porque né? meu Se fone se de deixar, eu ouvido vou ficar descarregou falando. aqui. Aí eu não sei se tá me ouvindo, se não tá. Ah, tá bem, tá bem. Pois é, eu tô me acabando de rir aqui, Olga. Hum. Porque tem hora que terapeuta parece vidente, né? E eu acho que terapeuta sistêmico, então, meu Deus do céu. Tem hora que dá raiva. Olha, tem acontecido uma coisa tão engraçada ultimamente comigo. É que assim, estou solteira, né? E Uhum. aí, tenho conhecido os piá, como tu chama. E é tão engraçado que pensa que não, a pessoa tá falando da família dela. Uhum. Aí eu fico Então dá corda, observando. dá corda. Conta mais aí. Fala aí. Quando vê, é 4 da manhã, tu tá lá no boteco, no bar, enfim. Ah, foi aí que a tua mãe saiu de casa, então. Gente do céu. Mas é, né? Eu acho bem importante. Eu acho bem Desse jeito. importante. Mas é Não assim, é, não é, não é decisivo, né? sim. Não é diagnóstico, mas diz muito dos valores e crenças que estão ao redor daquele ser humano na tua frente, né? Porque eu acho também, Olga, que esse arranjo todo, né? A gente sabe que, assim, eu sou a romântica do rolê, né? Tudo bem. Tá. Eu acho que gostar, amar é a base, né? Porque é isso que vai fazer você sustentar as tretas todas que vai vir, gente. Real, oficial. Todo mundo que já se relacionou por um pouco mais de tempo sabe que tem dificuldades muito sérias. Quando inclui uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, então nem se fala, né? Vocês me Socorro. ouvem? Socorro! Fui eu que Então, caí ou foi tu? eu não sei. Eu tava perguntando a mesma coisa. Mas, enfim. Então, Tá. assim,
é muito importante, gente. É a vida da gente, né? Dividir a vida com outra pessoa é uma coisa muito grave. É uma coisa muito séria. E as pessoas parecem que hoje em dia não querem mais ter trabalho de nada. Mas não tem como ter vida a dois sem isso. Porque Não, vai ter trabalho pra caramba. Mesmo que os vai. papéis estejam melhor divididos, vai ter trabalho sim pra caramba. Porque suportar o outro é uma coisa muito difícil. É E quando a difícil se gente. suportar, né, Dalila? Primeira Tem coisa, dias que é difícil. porque a gente tem defeito, gente. A gente é chato, sabe? 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, um ser humano acordando, gente, com outra pessoa, tá Uhum, bacana, né? uhum, A uhum. não ser que tenha rolado uma noite romântica aí, vez por outra, porque não vai rolar sempre, no E dia a dia. ainda assim, né? Não, não. Então, vida real é. Se tiver filho, menos ainda. Bem-vindo, gente, à vida real. Então, na real, é um exercício de se suportar mesmo, sabe? É de alguém que você encontre parceria suficiente para dividir a vida, para Uhum, dividir isso. todas as tretas que vai ter da vida, né? Uhum. É um projeto, né? Eu acho que é um projeto de vida a dois. Oi, Manu! Ó, minhas amigas. Ai, que bom. Eu acho que é um projeto. Ter uma vida a dois, ser um casal, é um projeto, como qualquer outro projeto que tem na vida, que precisa de investimento. Não é só aqui, ó, receber. É um projeto. Tu tem que investir, tu tem que apostar, né? E quando deste projeto vem um ser humaninho, como o pessoal diz por aí, né? É um projeto para toda a vida. Não tem volta, não tem Segredo, rollback. contar esse segredo, Olga. É um projeto para toda a vida. Daí tem uma coisa que eu sempre brinco quando eu falo sobre parentalidade, que é aquela reflexão, né? Quando a mulher está querendo, quando o casal decide engravidar, será que eles estão querendo ter um filho ou ser pai e ser mãe? Uhum. Ter um filho, para muitos, é quase como ter um carro, ter um celular, ter uma casa na praia, é ter algo, né? Algo para tu apresentar para o mundo, para mostrar que tu consegue reproduzir, né? Agora, ser pai e ser mãe, né? Enfim, estar nessa dupla parental, isso demanda, demanda. Isso vira do avesso. Mas, meu amor, vamos nessa, né? Vamos Já nessa, acho que gente. deu. A gente combina Estamos outro dia de cansadinhas, né? novo, Também, tá? o dia inteiro Pessoal, de eu tô trabalho. exausta. Ó, esse povo aí que tava bem ativo aqui, a Jordana, Tamara, valeu pela participação. Ai, gente, que feliz que eu fico, viu? Ai, Olga, quero mais lives, quero mais conversas. Quero ir pro Vamos, Rio Grande do vamos. Sul, me chama. Larissa, sim. Vem pra Então, Parnaíba valeu, também, pelo amor de Maitê. Deus. Poxa vida, é verdade. É que estamos longe da barbaridade, né? Mas vamos dar um Não é? jeitinho. Olha, Agora quase que eu fui naquele evento que teve de família, mas não deu, cara. Não deu. tá, Infelizmente. olha, ano que vem a gente tem um fórum, hein, da abordagem centrada na pessoa, que vai ser aqui na Serra Gaúcha e que eu tô na comissão. Bora, é a tua chance. Rapaz, será que rola uma hospedagem na faixa aí? Com certeza, para conhecer a cidade, vem uns dias antes ou sai uns dias depois, com certeza. E depois, Ah, bora todo mundo lá rapaz. pro fórum. Onde eu moro, Simbora. Tamara, eu moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou Isso. gauchíssima. É, Gauchíssima, maravilhosa. é. Ai, Então Olga, eu tá, queria te querida, muito agradecer obrigada. demais pela sua existência maravilhosa. Só isso que eu queria agradecer. Você é uma Eu querida quero mesmo. agradecer a parceria, agradecer o convite para me trazer de volta para esse mundo que eu tanto me divertia. Fazia tempo que eu não fazia, vamos voltar a fazer. Curti, mesmo aqui acabada de coque, né? Para dar uma disfarçada no cabelo sujo. Vamos lá. Belíssima. Arrasando mesmo assim. Olha ali a Larissa, ó. Bora organizar uma mesa redonda dessas duas. Bora, Larissa. Bora. Tá, a gente Olha, se não se vê por preocupe, não. Eu vou aí pelo encher Instagram. tanto o teu saco, Olga, que tu vai ficar com raiva de mim. Ah, não vou não. Gostando de você. Tá, gurias, Não. gurias.
Eu acho que não tem nenhum guri, né? Eu acho que foi só a guria que entrou. Olha que interessante, É, o né? Wagner Isso tava já aí. diz Tá. muito. Acho que entrou o Wagner, entrou o Lô, né? Mas enfim, poucos, poucos meninos, poucos do sexo masculino. Obrigada, Manu. Manu é minha amiga, uma das minhas amigas mais elegantes, Ai, tá? E adoro ela tá dizendo gente que eu tô linda, elegante. então tô lisonjeada. Ela é elegantérrima, Dalila. Adoro gente Então elegante. vem, Tamara, vem conhecer o Bora, Sul. todo mundo pro Rio Tá, Grande do ó, Sul. a gente se fala no Instagram, para quem tá mais longe, tá? A gente se encontra por aqui. Obrigada, Vou deixar salvo aqui, Camila. gente. Mandem depois para quem precisa ouvir sobre isso. Com certeza. Um beijo bem Beijo. grande. Tchau, tchau. Ah, Obrigada pela Eliette, participação. querida. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau. Vamos ver aqui como é que eu encerro esse negócio. Eu acho que eu só saio aqui. Eu Gente, aperto o X? eu acho que é. Acho que é isso. Pronto.